Nós vamos meditar um pouquinho na palavra sobre a íntima compaixão. Nós vemos na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, ou no Novo Testamento, essa expressão íntima compaixão. A palavra compaixão a gente vê mais no Velho Testamento e também algumas no Novo Testamento. Mas a expressão íntima compaixão. O que quer dizer? Vamos separar íntima e compaixão. O que é íntima? Íntima é alguma coisa que está dentro, muito interno. Algo que existe no coração, uma coisa íntima, aqui dentro, né? São relações estreitas conosco mesmo, dentro da gente. E compaixão? Compaixão vem do verbo compadecer. Compadecer é sofrer. E sofrer junto, sentir as dores do outro. Então, nós vemos na palavra, por exemplo, na parábola do credor incompassivo, a palavra, principalmente na revista corrigida, que tem mais essa expressão íntima compaixão, né? Então, se vocês forem ver em outras traduções, talvez não tenha. Mas na corrigida, que é a mais antiga, então tem do credor incompassivo e também da parábola do bom samaritano. Quem que se lembra da parábola do bom samaritano? Então, havia um homem que estava pelo caminho, foi assaltado, né? Então, esse homem estava pelo caminho e foi assaltado e foi espancado, estava caído meio morto, sangrando, machucado, ferido. E ali passa um doutor da lei e estava atrasado, né? Eu passar ao largo, né? Nem deu bola. Veio um outro fariseu, também conhecedor da lei, passa ao largo, nem deu bola. Aí vem um samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano havia uma rixa, eles tinham rixa entre os judeus e os samaritanos, né? O samaritano era muito comum. E ali ele moveu-se de íntima compaixão. O que quer dizer isso? Ele olhou para aquele homem e falou, puxa, podia ser eu, podia ser um amigo meu, podia ser um parente meu pai, meu irmão, meu filho, né? Então ele tomou aquelas dores, então ele sentiu no corpo, na alma, né? Então ele ali se pegou um pouco de vinho que tem para desinfetar as feridas e ungiu com azeite, né? Para que as moscas não picassem, para proteger, e levou ali a uma estalagem e ali diz para a pessoa cuidar dele. Então, essa íntima compaixão é uma situação que a gente vê nessas parábolas. Mas o que é interessante também, nós vamos ver agora, quando Jesus se moveu de íntima compaixão. Então, nós vemos o primeiro milagre da multiplicação dos pães, em Mateus 14, 14. Então, vamos abrir a Bíblia, nós vamos meditar aqui, dar uma lida rápido. Rápido assim, dá uma olhada aqui nesses versículos, né? Então, diz lá que Jesus, no capítulo de Mateus 14, 14, e Jesus viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, ele se sensibilizou com tanta gente doente. E mais, ele ficou preocupado com as pessoas que não tinham comida para comer. E ele perguntou, mas o que não temos nada? Se a gente despedir esse povo aqui, eles vão morrer, porque estavam doentes, foram curados, mas precisavam se alimentar, porque estava ali o dia todo com eles e era longe para onde eles iam. E aí Jesus, então, fez a multiplicação dos pães com 5 pães e 2 peixinhos, alimentando quase 5.000 pessoas. Nós vemos também, em Mateus 15, 32, o milagre da segunda multiplicação dos pães. Mateus 15, 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, olha só, 3 dias. Então, eles passavam o dia e dormiram lá. E não tenho o que comer, e não quero despedi-las em Jesus, para que não desfaleça no caminho. Então, ele teve muita compaixão desse povo, e ele fez a segunda multiplicação dos pães. Nós temos também, por ele também, movido de íntima compaixão, com relação aos 2 cegos de Jericó. Olha só, em Mateus 20, 34. O que diz lá? Os 2 cegos chegaram para Jesus, né? Em Mateus 20,
34, eles clamavam, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Aí Jesus parou, né? O povo lá queria que ele se calasse, mas Jesus parou e perguntou, não, o que que você quer que faça? Que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então Jesus provavelmente viu, falei, puxa, que dificuldade é uma pessoa não ver, né? Então fica imaginando, a gente, né? Quando fica imaginando uma pessoa cega, puxa, a gente olha, a gente pode apreciar tudo, ver as cores, a beleza da natureza, a criação de Deus, a gente vê tudo isso. Agora imagina, fecha os olhos, né? Num dia de sol, a gente não consegue observar, então a gente sente isso na alma, né? Então Jesus se moveu de íntima compaixão e tocou a vista desses cegos, e eles foram curados. E também do leproso, em Marcos 1,41. Em Marcos 1,41, diz assim, e Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse-lhe, sê limpo. Então, Jesus, da mesma forma, eu falei, puxa, um homem leproso, né? Ele pedindo para que, de joelhos, diante dele, de joelhos, clamando ali, Senhor, eu quero ser curado. E Jesus sentiu também isso. Falei, puxa, que sofrimento, que dor, né? Mas o mais comovente de todos foi a viúva de Naim, descrito lá em Lucas 7,13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aqui, vale dizer o quê? Que em Lucas 7, nessa passagem de Lucas 7, ele diz assim, que havia uma viúva, olha só, uma viúva, e que ela tinha um filho único. E estava nesse cortejo uma grande multidão chorando ali com ela. Então, vendo Jesus, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aqui é uma situação que, naquela época, a mulher era sustentada pelo marido, ele que era o provedor da casa. E aqui a palavra nos mostra que ela era viúva. Então, ela já não tinha mais marido. E ela tinha um único filho. E ela perdeu esse único filho. Então, ela estava desolada. Além de perder o marido, foi uma dor para ela. Além de perder o filho, né? Não é muito natural perder filho, né? Todos sabem disso. O que é natural é, primeiro, os avós, os pais morrerem, né? Essa é a sequência natural da vida. Nós deixamos o filho para dar continuidade, né? À nossa descendência. Então, ela estava desolada. Puxa, perdi meu pai, perdi meu marido, agora perdi meu único filho. E Jesus se moveu de íntima compaixão. E ela estava ali chorando, e Jesus disse, não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse ao mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. De todos apoderou-se o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, aqui, quando nós oramos hoje, nós precisamos tocar o coração de Deus. E tocar o coração de Deus, mover o coração de Deus de íntima compaixão. Mas como a gente faz isso? Existe uma regra, um modelo? Não. Isso é uma coisa natural, espontânea. Isso é uma coisa que acontece, né? Como a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu disse, ó Senhor, dou os meus dízimos, vou à igreja, leio a Bíblia, dou esmola, oro todos os dias, faço tudo direitinho. Aí tinha um publicano, e lamentando, chorando, e dizia, ó, quão miserável homem que eu sou, pecador, né? Estava arrependido. E Deus olhou e falou, olha, esse foi justificado, né? Então vejam que é do coração. Deus olha o coração. Então, quando nós oramos com o coração quebrantado e contrito,
Ele ouve. Isso move o coração de Deus. Ele ouve as nossas orações. E o mais gostoso de tudo isso, olha, você vai pedir uma cura, Deus vai curar. Você vai pedir um emprego, Deus vai dar. Você vai pedir uma bênção sobre o negócio, Ele vai dar. Né? Porque Ele é um Deus de palavra, Ele é fiel. Agora, o mais importante não é buscar a bênção de Deus. O mais importante é buscar o dono da bênção. O mais importante é estar junto com Ele. Aí sim, nós teremos aí a vida eterna. Porque Deus curou os 10 leprosos. Curou. Eles queriam, foram curados. Mas só um que foi justificado e recebeu a bênção de Deus e a vida eterna. Vai, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, nós temos que ter isso no coração, buscar, fica isso no nosso coração. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus movendo-se de íntima compaixão, entendemos que ele estava sofrendo junto com alguém que sofria. Isso quer dizer que ele continua sofrendo junto comigo e contigo. Pois só pode sofrer de íntima compaixão por alguém quem conhece o sofrimento do outro. E só Jesus sabe o sofrimento de cada pessoa. Tem pessoa que às vezes sofre sozinho, né? Não compartilha, mas às vezes está calado, né? Cabisbaixo, o semblante caído. Mas Deus conhece o coração de cada um. E essa empatia de Jesus por nós é eterna. Então, Jesus sofre, Jesus sente, mas ele fala, não chores. E ele toca no nosso coração. Ele é o poderoso, nosso Rei, o nosso Salvador e Senhor. Amém?